O maior problema do investidor e até o seu pior inimigo é provavelmente ele mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é como seu cérebro pode te enganar na hora de você tomar decisões, tanto no cotidiano quanto como investidor. Em um estudo feito, os pesquisadores geraram uma roda da fortuna e entregaram um número randômico para cada participante. Perguntaram para esses participantes se o percentual de países africanos que fazem parte das Nações Unidas era maior ou menor do que aquele número randômico que foi gerado. Depois disso, os pesquisadores perguntaram qual que era o número exato que cada participante achava do número de países africanos que eram parte das Nações Unidas. Para sua surpresa ou não, as pessoas que tiveram números randômicos gerados mais baixos tiveram um chute mais baixo do número de países africanos do que as pessoas que tiveram números randômicos mais altos. Esse é o fenômeno da ancoragem. No seu cotidiano, isso acontece o tempo inteiro. Por exemplo, quando você pega uma promoção de uma peça de roupa, você olhou uma camisa e essa camisa custa, não sei, R$ 200, só que está lá marcado, não é R$ 200, está na promoção, é só 100. Você fica ancorado naquele preço de R$ 200, acha que a camisa está barata e tem uma tendência maior de comprar essa camisa. Quando você traz a ancoragem para o mundo dos investimentos, se você vê uma ação custando R$ 10, vai lá e compra essa ação, depois ela despenca para R$ 5, isso não quer dizer que a R$ 5 a ação está barata. Tem diversos outros fatores que influenciam nisso. E também não quer dizer que essa ação vá voltar a R$ 10. Então, sempre muito cuidado com o efeito da ancoragem quando você estiver investindo em algum ativo. A heurística da disponibilidade diz que as pessoas tendem a tomar decisões com base nas informações que estão próximas e disponíveis a ela. Por exemplo, se você conhece uma pessoa que viveu até os 100 anos e fumava 3 maços de cigarro por dia, isso não quer dizer que fumar 3 maços por dia é algo saudável. Ou então, sendo um pouquinho mais polêmico, se você conhece 10 pessoas que tiveram Covid e ficaram bem, isso não quer dizer que essa não é uma doença muito perigosa. Quando a gente traz a heurística de disponibilidade para os investimentos, se você conhece alguém que faça operações de curto prazo na bolsa de valores, o famoso day trader de sucesso, isso não quer dizer que isso é algo fácil de se fazer. É possível, mas não é simples. Toma muito cuidado com essa heurística. O efeito adesão, ou bandwagon effect em inglês, é o efeito que as pessoas tendem a aceitar melhor teorias por conta de muitas outras pessoas acreditarem nessa mesma teoria. É o famoso Maria vai com as outras. Um exemplo legal é aquele torcedor de um time que só começa a torcer por esse time quando esse time começa a ir bem. Você conhece algum flamenguista assim? No mundo dos investimentos é muito importante ficar ligado naquele investimento na moda, que tá todo mundo dando aquele callzinho no WhatsApp, tá todo mundo postando nas redes sociais que deve ser comprado. A ilusão do agrupamento é a teoria que diz que você enxerga padrões onde não existem. Por exemplo, se você vai no cassino e diversas vezes, 5 vezes seguidas, cai na cor vermelha a roleta, você automaticamente acha que a próxima deveria ser a cor preta e vai e aposta em algo que não necessariamente vai acontecer ou tem mais chances de acontecer. E adivinha onde isso acontece o tempo inteiro no mercado financeiro? Na famosa análise técnica. Muitas pessoas, quando começam a estudar análise técnica, começam a testar padrões, começam a enxergar padrões onde não existem. Ou seja, tenha muito cuidado quando você for aplicar análise técnica no gráfico, porque o seu cérebro já está programado para enxergar coisas que não existem. O efeito dotação é o viés que diz que você dá mais valor a algo que você já tenha do que se você tivesse que comprar essa mesma coisa. Por exemplo, foi feito um estudo onde tinham pessoas que tinham umas canecas na universidade e outras pessoas que não tinham canecas. E aí perguntaram para as pessoas que tinham canecas, por quanto você venderia essa caneca que você já tem? Enquanto que perguntaram para quem não tinha caneca, quanto você aceitaria pagar para ter essas canecas que quem tinha. Ficou confuso? Resultado foi que as pessoas que tinham a caneca aceitariam vender as suas próprias canecas por um valor
maior do que as pessoas que não tinham a caneca aceitariam pagar. Um outro exemplo que poderia ter é, por exemplo, você está arrumando o seu armário e aí você achou uma carta de Pokémon no seu armário e essa carta vale R$ 3.000. Você olha e fala, poxa, sempre gostei dessa carta, vou emoldurar aqui, vou fazer um quadro com a minha carta. Beleza. E aí, numa outra situação, você vai numa loja e você vê essa mesma carta vendendo por R$ 3.000 e você pensa, caramba, R$ 3.000 numa carta de Pokémon? Você tá maluco, né? Trazendo para o mercado, o IPO da Nubank, por exemplo, pode ser um perfeito exemplo de efeito dotação. A Nubank, ao distribuir ações de graça para os seus correntistas, pode fazer com que esses correntistas que dificilmente entrariam lá no mercado para comprar as ações de Nubank, até comprem mais ações da Nubank ou pelo menos segurem essas ações por longo prazo, coisa que, como eu acabei de falar, não aconteceria espontaneamente por elas. Um outro exemplo na sua carteira de ações seria aquela sua ação queridinha ou aquele seu fundo queridinho de um gestor que você confia muito e ele não vem performando por um longo período de tempo, mas você continua com ele lá porque você já tem o fundo e você gosta muito daquele fundo, daquele gestor. E por fim, eu quero trazer o efeito Dunning-Kruger, que é o efeito que diz que as pessoas que estão começando a aprender sobre um assunto, elas já se sentem expert em falar e ensinar as outras pessoas, como nesse vídeo aqui, enquanto que as pessoas que sabem bastante, elas acabam entendendo que tem muito mais para aprender e julgam que sabem menos do que elas realmente sabem. Levando isso para os seus investimentos, tome muito cuidado se você começou a fazer operações em day trade ou se você começou a investir agora e já acha que sabe muito, porque isso pode ser muito custoso para você, na medida que você ganha muita confiança sem realmente saber de tudo que você deveria saber. Agora me conta você, qual viés você acha que tem ou já teve na sua carteira de investimentos ou até na sua vida pessoal? Deixe aí nos comentários, agradeço demais a sua atenção e até a próxima.